Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tem 8 playlists divididas por assuntos a saber, de acordo com o gosto do freguês, digamos assim. São eles: como fazer sucesso e ser feliz, como ser criativo, projetos de lei que o Brasil precisa, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, se eu fosse presidente e o povo e o poder. Falando em o povo e o poder, a expressão comunismo, a referência ao comunismo, tem se tornado muito presente em nossos dias, entre a grande maioria das pessoas. E tem muita gente que fala sobre comunismo, critica o comunismo como se fosse alguma coisa maléfica, mas sem saber do que está falando. Primeiro que comunismo propriamente dito não existe. Aliás, nunca existiu no mundo, no planeta Terra. Pode ser que exista no outro planeta, na Terra plana de um determinado grupo de pessoas que, inclusive, ascenderam ao atual governo. Talvez numa Terra plana exista comunismo. O comunismo é tão verdadeiro quanto a Terra plana, se é que vocês me entendem o trocadilho ou o trocadilho. Então, eu vou dizer cientificamente o que é comunismo. Vou ler aqui. Comunismo, substantivo masculino, significa organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Essa é a primeira definição. E a definição sob a ótica da economia e da política é uma doutrina econômica e política que preconiza tal organização. E a história do comunismo é bastante vasta, digamos assim, mas eu vou resumi-la. Aqui eu pesquisei no Wikipédia, vocês podem confirmar isso. A história do comunismo abrange uma ampla variedade de movimentos políticos que compartilham os valores teóricos fundamentais sobre a propriedade comum da riqueza. A principal forma de comunismo na história foi aquela concebida por Karl Marx e Friedrich Engels, que a definiu como, abre aspas, a doutrina das condições de libertação do proletariado, fecha aspas. Então, ao meu ver, quem não sabe o que é comunismo também não sabe o que é proletariado. Proletariado, basicamente, é a classe operária. Esses dois pensadores, eles pregavam lá no século XIX e publicaram, inclusive, em conjunto, suas ideias sobre a ascensão, digamos assim, entre aspas, do proletariado, ascensão, basicamente, a busca dos direitos e garantias mínimos desse grupo de trabalhadores que trabalham o famoso chão de fábrica. Então, em 1848, eles publicaram, no século XIX, um trabalho conjunto, e o Karl Marx publicou o livro O Capital, que fala sobre essas ideias. Mas na prática, nunca houve a propriedade coletiva dos meios de produção. Os estados se apoderaram disso. Isso aconteceu em 1917, na Rússia, quando houve a Revolução de Stalin. Aconteceu que o Estado se apropriou de todos os bens de produção ou expropriou as propriedades privadas, se apoderou de tudo, na mão grande, como diria um amigo meu, e botou todo mundo para ser serviçal do Estado. Então, isso se traduz não em comunismo, nem em socialismo, nem em nada de bom para as pessoas. Isso se traduz em
capitalismo monopolista de Estado. Essa é a definição correta. O Estado se apodera dos meios de produção e bota todo mundo para trabalhar para eles. Ele é o patrão e quem está no comando, obviamente, goza de todos os, nesses casos especificamente, goza de todos os benefícios que o esforço e o trabalho alheio podem propiciar, e quem trabalha efetivamente fica com o farelo, fica com, como se diz lá no Pará, não sei onde, fica com o sobejo da coisa toda, fica com os restos, se é que fica com alguma coisa. É isso que acontece na China, é isso que acontece em Cuba, acontecia em grande escala na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada pela Rússia, com sede em Moscou. Só que esse comunismo, entre aspas, o capitalismo monopolista de Estado, ele ruiu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas porque ficou provado que não dava certo. O indivíduo, o trabalhador, sem motivação, sem remuneração adequada, sem boas condições de vida, de trabalho, com a jornada de trabalho nem grande nem pequena, mas satisfatória, ele não produz, ele não se sente na obrigação de produzir satisfatoriamente. Resultado, fome, miséria e desgosto, insatisfação coletiva, tristeza, dor, falta de desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, é só ladeira abaixo, como eu costumo dizer. Nada dá certo num capitalismo monopolista de Estado, chamado equivocadamente de comunismo. Então, eu sempre fui contra esse tipo de capitalismo monopolista de Estado. Aliás, esteve presente no Brasil, porque o capitalismo monopolista de Estado, ele não é, como se diz, não é exclusividade de regimes de esquerda, assim como o militarismo não é exclusividade de regimes de direita. O capitalismo, ou o comunismo, entre aspas, ele, no Brasil, na época dos 21 anos de ditadura militar, onde o Brasil estagnou em todos os sentidos, não teve crescimento econômico, não teve crescimento científico, não teve crescimento cultural, não teve crescimento de nada. Só cresceu o que não prestava nessa época. Cresceram as favelas, cresceu o desemprego, a inflação era desastrosa, chegou ao patamar de 2.000%, a média era 500% ao ano, então foi um desastre. O capitalismo monopolista de Estado de direita aqui no Brasil, sob o comando das Forças Armadas. Assim como é um desastre na Venezuela. E lá as Forças Armadas estão sob o comando de um governo de esquerda. Em Cuba também, as Forças Armadas também estão sob o comando de um governo de esquerda e fazem tudo que o governo esquerdista de lá de Cuba manda. E Cuba é um país miserável, é uma ilha, um país miserável. Tanto é que o povo cubano, há cerca de uma semana, está se rebelando contra o governo. Não aguenta mais sofrer as agruras de um governo incompetente, despreparado, desqualificado, desorientado, desnorteado, enfim, um desgoverno. E o inverso é verdadeiro também, né? Militarismo de esquerda ou direita, o quartel não pode se meter na política, porque o militar, o que é o militar? É um servidor público. Ele é contratado, desde que preencha os requisitos do próprio tipo de atividade que quer e carreira que quer exercer, ele é contratado para ser servidor público. Sabe o que é servidor público? É um cara que tem que servir ao interesse público, ao interesse da nação, do povo que paga imposto.
Ele é um servidor público, ele não tem que se meter em política. E o inverso é verdadeiro também. Político não tem que se meter dentro dos quartéis para politizar quartel. Tá errado, tá tudo isso errado. Isso que esse governinho abestado que tem no Brasil aí quer fazer é um retrocesso, é coisa que não funcionou em 1917 na Rússia, que lá o militarismo servia ao Stalin. Não funcionou, nunca funcionou na Cuba desde quando foi implantado, em 1959, no pós-guerra ou até antes. Não funcionou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob o comando dos esquerdistas comunistas, no capitalismo monopolista de Estado russo, e não vai funcionar em lugar nenhum no mundo, nem agora, nem nos próximos 300 milhões de anos. Então tudo isso é utopia, tudo isso é coisa de gente que não estudou, não sabe o que está falando e vive falando asneira. E depois tem uns caras que ficam me criticando. Cara, para me criticar, estude primeiro. Tá bom? Se você é um crítico. Agora, se você não é um crítico, tudo bem. Mas estude, tenha conhecimento de causa para falarmos tecnicamente no mesmo nível, discutirmos ideias e regimes no mesmo nível. Se você não tem conhecimento de causa, não conhece a história, não conhece como a coisa era e como está sendo e como poderia ser, não me critique, tá bom? Eu já fui xingado de comunista, lógico, por pessoas que não se identificaram, estavam escondendo, não mostraram a própria imagem, não disseram o próprio nome, se esconderam, assim, em redes sociais fakes, se esconderam. Por quê? Porque, obviamente, elas sabem que não tem razão. Esse tipo de povo deveria ser banido das redes sociais, porque ele não se identifica. Aí se acha no direito de sair criticando a torto e a direito. O meu nome está aí, todo mundo sabe, é Luiz Rorato. A minha formação todo mundo sabe, se não sabe é só pesquisar, tá ali. Então, eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso. Lógico, eu não sei tudo. Tudo que eu sei é 0,0001 bilionésimo por cento do conhecimento que está disponível, digamos assim, para o acesso de todos nós. Mas, quem sabe menos ainda, ao invés de querer bater de frente, estude, aprenda. Aí você vai abrir sua cabeça, abrir sua mente, vai poder discutir de igual para igual. Porque a discussão de ideias, ela é saudável, ela é salutar. Mas tem que haver propriedade, tem que haver um mínimo de bom senso na discussão de ideias. E você que defende o comunismo, embora já esteja provado por A mais B mais C mais D que essa coisa não dá certo, também não venha bater de frente sem conhecimento de causa sobre as experiências desastrosas nesse patamar de capitalismo monopolista de Estado que escraviza o cidadão comum, escraviza o trabalhador e coloca todo mundo para sofrer e trabalhar sem direitos e garantias individuais, sem liberdade, sem a liberdade que a democracia nos proporciona, para o benefício de meia dúzia de espertalhões que se apoderam do poder. Porque dentro do capitalismo monopolista de Estado, o indivíduo que se apodera do poder, ele fica lá até morrer. Veja o Fidel Castro, lá ficou 40 anos quase lá no comando de Cuba, depois botou o irmão dele. Que direito que esses dois tinham de se apropriar do comando do país, Cuba, e botar todo mundo para trabalhar para eles? Porque eles tinham o direito de viajar, se tratar nos melhores médicos, colocar os filhos nas melhores escolas, e a população, que só trabalhava como empregada do Estado, ganhando um saláriozinho de miséria. Qual é a vantagem desse comunismo castrense ou do comunismo que o
o Maduro defende lá na Venezuela, ou que existia na União Soviética, ou que existe na China. Na China tem 1,4 bilhão de pessoas quase, só que é uma minoria, não chega a 20% que tem um salário digno, que tem uma renda decente. 80% tem um salário de miséria dentro do regime comunista chinês. Porque, obviamente, não é um regime comunista. Aqui no Brasil, segundo a nossa legislação, a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, todo o regime de trabalho dos cubanos, dos venezuelanos e até dos chineses, da grande maioria dos chineses, seria considerado como trabalho escravo ou com características de semi-escravidão, porque a coisa não serve, não presta. Então, mas nem por isso, apesar dessa coisa toda aí não prestar mesmo, é errado o cara que é de direita, que defende cegamente os princípios direitistas e militares e milicianos e ideológicos de direita, o TFP, Tradição, Família e Propriedade, é errado eles ficarem rotulando todo mundo que discorda das ideias dele, que também são ideias absurdas, rotulando de comunista, até porque comunismo e comunista não existe. Espero ter sido claro, comunismo e comunista não existe. Isso é utopia, isso é fantasia, isso é delírio. Assim como é delírio achar que o governo que aí está presta para alguma coisa. É outro delírio, outra fantasia, é um mito. Entenderam? É um mito.